Fala rapaziada, bem-vindos ao canal NerdBet Aposta Esportiva. Tudo maravilha, rapaziada? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje vamos para os palpites e análise do dia 31 de maio desta quarta-feira. E se você é novo no canal, já clica no botão de se inscrever, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube e também para que vocês possam nos acompanhar e ver a nossa assertividade do dia a dia. Se ainda não me acompanha ou deseja ficar por dentro de nossas dicas como conteúdo exclusivo, então dá uma passadinha lá no nosso Insta, NerdBet, link aí na descrição, e também irei disponibilizar o link do nosso canal do Telegram, do nosso grupo do Telegram, totalmente grátis, focado em aposta esportiva. Vocês terão bilhete pronto, tripla, dupla, entradas ao vivo no futuro e muito mais. Então, meu parceiro, link na descrição do vídeo se vocês quiserem nos acompanhar por lá. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, vamos partir para o nosso primeiro palpite de hoje. Quarto amanhã, Liga Europa, a grande final do jogo entre Sevilha versus Roma, que tem início às 16 horas. A odd de momento paga 2,75 para Sevilha, 2,88 para Roma, 2,90 para um empate. Bom, em comparação de elenco, temos um duelo muito equilibrado tecnicamente e também em comparação a momentos. Ambas as equipes passam por um momento muito parecido. Em sequência individual, a equipe do Sevilha vem a 3 jogos sem vitória, a Roma vem a 4 jogos sem vitória. Em 6 dos últimos 8 jogos da Roma saiu menos que 3 gols. Em 5 dos últimos 7 jogos do Sevilha saiu ambos marca e também foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 3 confrontos diretos, Sevilha não perde para Roma. Então, para essa partida é um jogo bastante equilibrado, vai ser uma final daquelas. O Sevilha atuando em casa com o apoio da sua torcida, a Juventus soube bem o que foi isso, foi eliminado, então o maior campeão dessa Liga Europa tem grande chance de levantar e erguer mais um troféu. Então, para essa partida, o fator casa deve pesar muito. Vou estar deixando um casa com empate, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para os jogos Sub-20, o jogo do Brasil versus Tunísia, início às 14h30. Bom, a odd paga 1,10, vou desconsiderar as odds para a seleção brasileira. Em sequência individual, a equipe do Brasil, em 6 dos últimos 8 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Em 5 de 6, a equipe da Tunísia foi a primeira equipe a sofrer. Em 5 de 7, saiu mais de 2,5. É o primeiro duelo entre essas equipes. Bom, se a equipe do Brasil venceu a Nigéria, que era uma equipe mais qualificada tecnicamente, vai vencer novamente. Então vamos com a dica casa vence ao intervalo, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Colômbia versus Eslováquia, início também às 14h30. A odd paga 1,40 as casas de aposta na vitória da Colômbia, 7,0 Eslováquia e 4,20 para um empate. Bom, em sequência individual, Colômbia, 4 jogos sem derrotas, a 3 sem sofreu gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Não temos confronto recente entre essas equipes, mas a equipe colombiana é a favorita a estar passando de fase nessa partida. Vou estar deixando para vocês como opção mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 jogo. A Argentina versus Nigéria, início às 18 horas. A odd paga 1,45 para a Argentina, que em sequência individual vem a 3 vitórias consecutivas. Em 5 dos últimos 7 jogos saiu mais de 2,5. Em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. E a Nigéria em 7 de 9 saiu menos que 3 gols. Para essa partida vou no back Argentina, casa vence, probabilidade 2-0 casa. Inglaterra versus Itália, início às 18 horas. É um jogo muito equilibrado, mas o favoritismo é da Inglaterra. A Inglaterra que em sequência individual vem a 10 jogos de invencibilidade. Lembrando que em 8 de 10 venceu o primeiro tempo, em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar. E a Itália em 5 de 7 saiu ambos marca, em 7 de 9 saiu mais de 2,5. Em confronto direto, nos últimos 5 confrontos, a Inglaterra não perde
para a Itália. Ou seja, é um jogo muito equilibrado, é um jogo que temos 3 boas opções se vocês quiserem, se não, temos apenas 2. Então, a primeira, casa com empate, a segunda, mais de 1.5, sendo bem usado aí, ambas as equipes marcam probabilidade 2-2 jogo. Pronto, agora vamos para a Copa do Brasil. Sim, temos aí oitavas de finais da Copa do Brasil, Bahia versus Santos, início às 19 horas. O jogo de ida foi um empate técnico, ficaram no empate técnico em 0-0. Em sequência individual, o Bahia vem a 5 jogos sem vitória, em 6 de 8 saiu menos que 4 cartões, e o Santos vem a 4 jogos sem vitória também. O confronto recente aos últimos 3, o Santos não perde, ou seja, duelos equilibrados, mas o fator casa deve pesar. Diante disso, vou num casa com empate para essa partida, probabilidade 1-0 casa. Fortaleza versus Palmeiras, início às 19 horas. É um jogo que o Fortaleza venceu por 3-0 o jogo de ida, então pode perder até por 2 gols de diferença. E a equipe do Palmeiras vem a 15 jogos de invencibilidade, em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar, vem a 3 confrontos sem derrotas diante do Fortaleza e a 3 confrontos sem sofrer gols. Então, para essa partida, mesmo que a tendência mostre para gols, vou acreditar em um jogo para menos de 3 gols e meio nessa partida, probabilidade 1-1 jogo. Cruzeiro versus Grêmio, início às 20 horas, os dois maiores campeões da Copa do Brasil. Bom, em sequência individual, Grêmio vem a 4 jogos de invencibilidade, o Cruzeiro vem a 3 jogos sem vitória, em 5 de 7 saiu mais de 2.5 para a equipe do Grêmio. Em 3 jogos, ambas as equipes sofreu gol. Em 7 de 9, saiu ambos marca para o Grêmio. E o Cruzeiro, em 7 de 9, foi a primeira equipe a marcar. Em 4 de 5, saiu mais de 2.5. É uma equipe que, em confronto direto, não perde a 4 confrontos para o Grêmio. Então, o maior campeão da Copa do Brasil é o Cruzeiro. Vou acreditar num casa com empate nesta partida. Probabilidade 1-1 jogo. Botafogo versus Atlético Paranaense, início às 21h30. A equipe do Botafogo paga uma odd de 1.83. Em sequência individual, vem a 3 vitórias consecutivas. E lembrando, foi a primeira equipe a marcar nos últimos 7. 5 de 7 venceu o primeiro tempo. Já o Atlético vem a 3 derrotas consecutivas. 5 sofreu gol. Em 8 de 10 saiu mais de 2.5. E ambos marcam em confronto direto mais recente deu Atlético Paranaense. O Botafogo só depende de si para a classificação, então precisa vencer. Vamos com a dica casa com empate, probabilidade 2-0 casa. Corinthians versus Atlético Mineiro, início às 21h30. A equipe do Corinthians paga uma odd de 3.0, Galo 2.30 e um empate 3.40. É um jogo que o Galo vem a 6 jogos de invencibilidade, a 3 jogos sofreu gol. E o Corinthians em 5 saiu menos que 3 gols. Em 7 de 9 foi a primeira equipe a sofrer. Em confronto direto mais recente deu Galo nos últimos 2 confrontos. O Corinthians venceu o Fluminense pela rodada do Brasileiro, a última rodada aí, por um placar de 2-0. E o Galo empatou em casa diante do Palmeiras. Para essa partida, mesmo estando com o resultado a seu favor, vou acreditar em um jogo para Galo com empate e também num jogo para menos de 3 gols e meio, probabilidade 1-0 fora. Temos agora Internacional versus América Mineiro, também às 21h30. O primeiro confronto aí deu 2-0 para o América, que em sequência individual sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 5 de 7 saiu mais de 2.5, foi a primeira equipe a marcar. E o Inter, em 5 de 7, foi a primeira equipe a sofrer e saiu mais de 2.5 gol. Em confronto direto mais recente, deu América Mineiro pelo placar de 2-0. Mas para essa partida, atuando em casa, precisando do resultado, vou acreditar no mais de 1.5 ou back Inter, probabilidade 2-0 casa. Pela MLS, temos o New York City versus Cincinnati, início às 20h30. Na classificação é o atual líder Cincinnati, com 33 pontos, apenas uma derrota em 14 jogos, diante do New York City na 19ª colocação, com 16 pontos. Atuando em casa, a equipe do New York City vem na 15ª colocação. Fora de casa, o atual líder
também não faz uma campanha boa, mas vem ali na 10ª colocação. Em sequência individual, o Cisanini vem a 6 vitórias consecutivas, 9 jogos de invencibilidade, e a equipe da casa vem a 6 jogos sem vitória. Em confronto direto, Cisanini vem a 3 confrontos sem derrotas, o mais recente venceu pelo placar de 1-0, atuando fora de casa. Vejo um jogo eletrizante, vejo um jogo para gols, e a nossa opinião nessa partida é um jogo para gols, mais de 1.5 gols, probabilidade 1-1 jogo. Temos agora Philadelphia versus Charlotte, início às 20h30. Na classificação é um jogo do 7º versus o 10º colocado. Em sequência individual, a equipe da Philadelphia vem a 4 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu mais de 2.5 e o Charlotte 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto deu Charlotte o mais recente, mas agora é na casa do Philadelphia. Então vamos no casa com empate anula. Probabilidade 2-0 casa. Temos agora o Kansas City versus Dallas, início às 21h30. Aí que é um duelo do 9º versus o 27º colocado. Em sequência individual, a equipe do Dallas vem a 4 jogos sem derrotas e a equipe da casa em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Em confronto direto mais recente, 2-1 para o Dallas. É um jogo que vou acreditar no mercado para ambas as equipes marcam ou mais de 1.5, probabilidade 2-2 jogo. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta quarta-feira de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então, podemos deixar para vocês pela Copa do Brasil, vamos estar deixando Cruzeiro com empate, Bahia com empate e Botafogo com empate. Outra boa opção que vocês podem estar observando e faturando é Sevilha com empate, Argentina para vencer. Então, uma boa dupla para que vocês possam faturar. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nada, compartilhe o nosso vídeo se puder, deixe os comentários aí no nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas também se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo. Valeu!